Graça e paz, meus irmãos. É bom estarmos na casa do Senhor, para meditarmos, para cultuarmos o nome do nosso Deus. A gente já vem aí de um momento de estudo, acredito que nas salas foram uma bênção, né? A sala que eu estava ministrando foi muito gostoso. A gente está preparando o pessoal para o batismo, para a recepção de novos membros. E hoje eu tive a sensação, pastor Douglas, que eu estava mais uma vez repetindo a minha época de concílio, né? As meninas fizeram 575 perguntas, mais ou menos, né? Lá deu para ver que elas chegaram afiadas hoje, né? Muito bom, faz isso. Coloca Douglas em aperto na próxima vez, né? Hoje elas estavam lá comigo. Foi muito de Deus, muito gostoso poder transmitir valores do reino do Senhor, poder compartilhar a palavra. Queridos, eu queria trazer você para a ideia do que eu vou ministrar agora. E eu preciso que você entenda de verdade, antes da gente começar a ministração. Deus está para fazer coisas nas nossas vidas. Que pessoas que entenderem aquilo que será ministrado, buscar cultivar aquilo que será explanado aqui, serão alcançadas por esse mover de Deus. Mas da mesma forma que eu estou te dizendo que pessoas serão alcançadas, eu preciso também deixar claro para você que nem todos serão alcançados. Pastor, do que o senhor está falando? É que tem coisa, meu irmão, que depende de nós. Posicionamento, alinhamento. Se nós o fazemos, a palavra de Deus ministrada nos dará prova de que aquilo que Deus está para fazer nos alcançará. Se nós não o fizermos, não adianta depois ficar de biquinho e nem de birra com Deus. Por que que acontece na vida de todo mundo, menos na minha? Está sendo esclarecido para você. Então preste atenção, porque a ministração de hoje tem como propósito, tem como foco, trazer em você de verdade, meu irmão, um comichão, uma coisa que te faça sair da sua estrutura aí e falar, opa, eu vou tomar uma postura diante de Deus. Pastor, e vai ter outras palavras desse tipo? Provavelmente, meu irmão. Deus é misericordioso, né? Dá chance para a gente. Mas você consegue entender que se Deus tiver algo para fazer hoje, e você já tomar posição hoje, você pode ser alcançado? Então, meu irmão, se você tem juízo, presta bastante atenção no que vai ser ministrado. E quem sabe, busque, cultive a partir de hoje, viver aquilo que Deus tem planejado para você. Preste atenção, o culto está recheado de coisas da parte de Deus para nós. Eu já fui alcançado pela palavra que a Thaís trouxe. Deus abençoe, filhote. Muito bom entender que nós estamos desenvolvendo nossa vida cristã, nossa carreira com Cristo. Mas eu quero que você dê muita atenção ao que vai ser ministrado agora. Consegui chamar a sua atenção aí? Amém? Então preste atenção no texto que será lido. Filipenses capítulo 2, verso 13, um único verso como base nessa ministração. Diz assim: porque Deus é quem efetua em vocês, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Meu irmão, isso sempre me intrigou na palavra de Deus. O que significava Deus ser aquele que efetuava o querer dele, o realizar dele, segundo a sua boa vontade. E eu comecei a estudar durante minha vida com Cristo e tentar compreender como que esse verso bíblico poderia, de alguma forma, trazer para a minha vida um upgrade. Como que eu poderia fazer com que a minha vida espiritual tivesse elevada a muitas potências, pensando nesse ensino e nesse princípio cristão. E aí, meu irmão, eu só consigo definir isso a partir de uma expressão que eu trago como tema da ministração dessa manhã. É necessário alinhamento espiritual. Amém? É sobre isso que eu vou ministrar nessa manhã. Alinhamento
espiritual. É super necessário isso na vida do cristão. Para que ele possa viver o que Deus tem para ele, é necessário alinhamento espiritual. E para trazer uma ideia bem exemplar daquilo que é alinhamento, eu quero pegar algo do nosso cotidiano. As pessoas que dirigem aí os seus veículos, elas sabem exatamente o que é dirigir um veículo alinhado e dirigir um veículo que está fora de alinhamento, está desalinhado. Você já viveu isso, irmão? O veículo alinhado, e não entenda que eu estou te recomendando a fazer isso, tá? Mas o veículo alinhado, caso você solte a mão do volante por um pouco de tempo, né? Não vai ficar dirigindo sem a mão no volante, você percebe que ele continua naquela reta que você havia traçado, e ele vai. Parece que ele anda sozinho ali e vai sabendo. Um veículo desalinhado, quer esteja puxando para a direita ou para a esquerda, se você soltar para passar a mão no cabelo, assim, para fazer qualquer coisa, ele já vai fazendo assim, ó. Ele desvia da direção, não é verdade? Deu para você entender o prejuízo espiritual de estar desalinhado? Deu para entender? Deus tem algo para a sua vida, você está desalinhado espiritualmente, ó, você desvia. Deus quer fazer algo na sua vida, você não está ali comprometido com o alinhamento espiritual, você se extravia, vai para uma outra direção. Irmãos, quando eu entendi que Deus não retém a bênção dEle, que na verdade as mãos do Senhor continuam estendidas para abençoar o seu povo, só que alguns estão debaixo da sua mão de bênção, outros saíram da cobertura dessa mão, a minha vida mudou. Quando eu entendi que não era Deus com birra na minha vida, dizendo, com você eu não vou fazer mais não. Quando eu entendi que não era Deus querendo fazer só na vida dos meus amigos, na vida dos meus colegas, Deus também tinha para mim, mas era necessário que eu estivesse alinhado aos propósitos dEle. Isso mudou satisfatoriamente os resultados da minha vida. E é nesse aspecto que eu quero ministrar essa palavra. Fazer com que você entenda, meu irmão, cada um desses detalhes. E para que você possa mergulhar junto comigo, e a gente lá no final da ministração, voltar para o entendimento que Deus é aquele que efetua em nós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade, eu quero então me debruçar com você em alguns princípios divinos extraídos da palavra. E o primeiro deles, o que você sabe acerca do Deus que você serve? Pastor, não entendi a pergunta. Meu irmão, essa pergunta é para te puxar para dentro de um alinhamento espiritual. Tem pessoas que se relacionam com Deus e não o conhecem. Então é um relacionamento superficial. É um relacionamento de fachada. É um relacionamento sem muitos propósitos. É um relacionamento sem muitos critérios. Quando nós dizemos relacionar-nos com Deus, nós precisamos entender em que dimensão estamos pronunciando isso. Por isso a pergunta que ecoa nessa manhã, é uma pergunta que você precisa ainda que intrinsecamente responder. O que você sabe do Deus que você serve? O que você sabe acerca dele? Pastor, mas por que isso? Deus possui um caráter, querido. E esse caráter de Deus tem inúmeras características. Deus é justo, Ele é reto, Ele é longânimo, Deus é paciente. E para além de todos esses atributos, eu quero destacar um atributo em especial nessa manhã. Deus é bom. A palavra de Deus nos diz no Salmo 136, verso 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Pastor, isso muda a minha postura de alinhamento espiritual? Claro que muda, irmão. Porque você não tem uma visão mais de alguém preterido por Deus. Você não começa a achar que você é alguém que Deus se esqueceu. Você não começa a pensar que Deus elegeu outros e não a você para abençoar.
Porque você entende que na característica, no caráter, na essência de Deus, Ele é bom. Se Deus é bom, aquilo que vem dEle para mim é bom, meu irmão. E a gente está vivendo uma geração de um monte de crente mimizento, achando que Deus está revoltadinho no trono, castigando uns, punindo outros. Alguns chegam à insanidade de dizer: eu ainda estou avaliando se eu vou continuar servindo a Deus. Meu irmão, você não conhece o Deus que diz conhecer. Deus é bom em todo o tempo, querido. Nós vivemos experiências com Deus onde Ele demonstra isso. E você precisa alinhar a sua vida diante dessa condição. Deus é bom, o que Ele planeja para a sua vida são coisas maravilhosas, são coisas excelentes. O que Ele quer nos dar a usufruir é o melhor dessa terra. E isso não diz respeito, claro que não diz, a uma vida inconsequente, sem compromisso com Deus, porque existe uma condição. Existem critérios a serem observados. Todavia, meu irmão, ainda que nós tenhamos algo a fazer para sermos aqueles alcançados pelas bênçãos de Deus, ainda que Deus continua pretendendo nos abençoar sempre, porque Ele é bom. E aí eu gosto de ler a palavra, e nessa hora vem alguns textos na mente. A palavra nos diz que um filho pedindo pão a um pai, ao invés de dar o pão, ele daria uma serpente.